Graça e paz, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Como vocês estão? Como estão passando aí esta semana? Mais uma semana, Deus nos deu vitória e estamos aí, estamos juntos e vamos continuar juntos. Meu conselho de início é que você aproveite esse tempo para meditar na palavra de Deus, sabe? Para ler a palavra de Deus, para colocar as coisas e os entendimentos em ordem, para aprender mais, para aprender a discernir o tempo que se chama hoje, tá certo? Porque às vezes nós temos visto aí muitas coisas na internet e às vezes soa como se fosse uma verdade, mas não é uma verdade, né? É algo que parece verdadeiro, no entanto, não é. Eu gostaria que fazer como o Miguel sempre faz, que você que está chegando agora, que está entrando agora para assistir a live, postasse lá um versículo bíblico, né, para que, se der, nós vamos estar lendo aqui. A minha irmã está entrando aí, que Deus abençoe. Poste um versículo bíblico, escreva lá um versículo, poste lá, tá certo? Gostaria que você abrisse suas escrituras sagradas, sua Bíblia, lá no livro de Abacuque, né? Abacuque é um livro pequeno, é um dos profetas menores, tá certo? Tá depois de Miqueia, tem Jonas, Miqueia, tá certo? E aí você vai continuar e vai chegar depois de Naum, você chega então em Abacuque. Então abra suas escrituras sagradas aí em Abacuque, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 19. Tá bom? Abacuque. Vamos lá? Ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram, os meus lábios, entrou a prodidão nos meus ossos. E os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produza mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Aí ele termina ao mestre de canto para instrumentos de corda. Então é um canto, também uma oração, né, Abacuque. O contexto de Abacuque gira em torno lá do capítulo 1, para que Abacuque chegue agora e diga isso. Há uma sentença contra Abacuque, contra o reino de Judá. Deus diz que iria levantar os caldeus, porque o povo de Judá estava em iniquidade, o povo de Israel ali, o povo todo. E no versículo 5 ele diz assim do capítulo 1: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vos não crereis quando vos for contado. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se da morada que não são suas, que não são dos caldeus. Vamos orar para iniciarmos o culto a Deus?
Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar e bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor, Pai Santo, por esse dia maravilhoso e pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de levar a tua palavra e de ouvirmos a tua palavra mais uma vez, Senhor. Que o teu Espírito Santo fale ao coração dos teus servos, das tuas servas, que a tua palavra encontre, Senhor Deus, morada no coração do teu povo e daqueles, Senhor, que ainda não são cristãos, Pai. Que o Senhor venha trabalhar na vida deles, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço em o nome de Jesus, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, era um momento muito difícil, né? E o título dessa mensagem é: O servo de Deus não é mais controlado, nem anda ansioso por causa das circunstâncias. É muito bonito quando nós vemos cantar, né? Mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o gado seja estéril, que não haja ovelha no aprisco, eu exultarei. Mas num momento difícil é que nós precisamos fazer isso. Porque Abacuque aqui, o profeta Abacuque, o povo de Judá estava passando momentos difíceis. E eu quero que você pense momentos difíceis naquilo que você está passando. Eu não quero que você olhe neste momento para o que o mundo está passando. Eu quero que você olhe para você e veja quais são os problemas, as dificuldades que você está passando, para que em Cristo Jesus, para que no poder de Deus você seja mais do que vencedor. Amém? Abacuque foi escrito aproximadamente por volta de 600 antes de Cristo. E o interessante é que o nome de Abacuque significa abraço ou abraçado por Deus. E olhando para abraçado por Deus, então o profeta Abacuque tinha uma missão difícil, uma missão de abraçar outros para encorajá-los nos tempos difíceis. E é isso que nós precisamos fazer. Nos momentos difíceis, não agora, não nesse momento, abraçarmos uns aos outros para que as pessoas se sintam amadas, para que as pessoas sejam encorajadas a passar pelos tempos difíceis. A verdade é que o profeta Abacuque viveu em um momento mais difícil de Judá. Esse era o momento mais difícil de Judá. Josias, rei de Judá, faz algumas reformas, leva Judá ao auge. De repente, num período, Judá decai daquele auge, passa de um auge extraordinário para um profundo e violento tratamento para com o povo. Tudo em volta de Judá estava em guerra. Tudo estava em guerra. A Babilônia, os caldeus, é levantado, um povo que marcha espalhado pela terra, é levantado e eles vêm marchando com todo o poderio, e nesse poderio ele está em ascensão sobre a Síria, sobre o Egito, que era as maiores potências. Então, vendo todo esse contexto, a invasão do Reino do Norte era iminente, estava na cara. Ia acontecer. Então, em todo esse contexto, o povo de Judá é levado ao caos, à desordem. Medidas opressoras são tomadas contra esse povo. O tema central, quando você olha para este livro, está lá no capítulo 2, de versos 4. O tema central do livro é: mas o justo viverá pela fé.
Abacuque entende, então, que a justiça de Deus só pode ser alcançada pela fé, e mesmo nos momentos difíceis é que nós precisamos ter fé. Mesmo nos momentos de perrengue é que nós precisamos ter fé para permanecermos. Então Abacuque olha esse contexto, e eu quero que você olhe para o contexto da tua vida agora e saiba que muitas vezes se dizem que Deus é justo, e é verdade, ele é justo. Mas a justiça de Deus só pode ser alcançada pela fé. Para que o modo de vida dele seja crer em obediência. Então, a justiça de Deus age quando você tem fé, seu modo de vida muda, porque você agora crê em obediência, a sua fé obedece a Deus. E o povo, então, de Judá não estava diretamente obedecendo a Deus. O profeta entendeu que o povo de Judá precisava voltar-se para Deus, crendo e sendo fiel ao Senhor. Dessa mesma forma, desta mesma maneira, nós precisamos nos voltar para Deus em fidelidade, com fé. Dessa mesma forma, somos nós, todos os crentes, convocados a crermos em Deus e nos voltar para Ele. Veja que Judá era o povo de Deus. Nos voltar para Ele, para Deus. E vivermos em fidelidade a Deus, a Ele, ao Senhor. De forma digna, do jeito que o Senhor preparou para nós. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, ao Senhor, ou você que está afastado, desigrejado, tenha consciência que este é o momento de você se reconciliar com Deus. Não espere o amanhã. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Então eu quero falar com você, neste momento, sobre 2 princípios. E o primeiro princípio é: o servo de Deus, nos momentos difíceis, fixa os olhos no Senhor. O servo de Deus, nos momentos difíceis, ele não fixa os olhos naquilo que as pessoas estão dizendo, naquilo que a mídia estão dizendo. Eles fixam os olhos no Senhor. Então eles buscam fixar os olhos aqui, neste livro. Porque aqui está a palavra do Senhor. Aqui está a força do servo de Deus. Quando você olha para o versículo 16, nós precisamos aprender que neste momento Abacuque eleva seus olhos ao Senhor. Veja, ele passa já por dificuldade, ele então eleva os seus olhos ao Senhor. As questões momentâneas e as circunstâncias não podem mais ocupar a mente do profeta Abacuque. Abacuque entende que os julgamentos de Deus é necessário. Tão é necessário que trazem ao coração do servo de Deus temor ao Senhor. Nada mais pode ocupar a nossa mente nos momentos de dificuldade, a não ser a palavra de Deus. Não deixe nada entrar na sua mente para que não desça para o coração e se transforme em um pecado contra Deus, contra o teu próximo.
Olhe para Jesus, busque, se alimente da palavra de Deus. O que aconteceu com Abacuque? Ele olhou com os olhos da fé. Olhar com os olhos da fé é ver que os planos de Deus para o futuro são melhores do que os acontecimentos presentes. Então eu quero pedir para que você abra o teu coração nesta noite para Jesus. Porque os planos de Deus para o teu futuro é melhor do que as circunstâncias do presente momento. Judá ia se render, sim, à Babilônia, ia ser tomada, ia se tornar serva novamente, mas Abacuque cria nos planos de Deus para o futuro. Você precisa crer desta maneira. Não pragueje, não se entristeça, se alegre, o Senhor está no controle da tua vida. Olhe para você. Veja quais são as suas dificuldades. Olhe para o momento e eleve os seus olhos para o Senhor. Olhe com os olhos da fé, não olhe com os olhos da incredulidade. Uma nação muito poderosa se levanta contra Israel. Deus permitiu. Mas o profeta olhou com os olhos da fé, esperando no Senhor momentos difíceis, ou momentos melhores. Segundo princípio, e nesse eu quero me demorar um pouco mais. O Senhor quer que façamos do nosso relacionamento com Ele a nossa maior prioridade. Então o Senhor quer que nesta noite você faça do seu relacionamento com Ele a sua maior prioridade. Jesus vai dizer isso lá em Mateus, no Sermão da Montanha, 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então olhe para Deus. Por que eu digo isso? Porque quando você olha para o versículo 17, é muito fácil nós cantarmos o louvor, e daqui a pouco eu canto ele por Romil e por Clenaldo, pastores. A minha esposa falou que pode cantar, hein? Não. Ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Quando você faz um paralelo, o azeite da oliveira, nesse momento, para eles, é como a manteiga para você tomar café com pão de manhã. Era essencial. É essencial para a vida. Então ele canta isso. Olha, ainda que há fome, ainda que não haja, olha, eu preciso. Coloque diante de Deus o que tem te perturbado. Porque após dizer isso, Abacuque vai colocar diante de Deus. Abacuque vai fazer uma das maiores declarações que eu conheço na Bíblia extraordinariamente. Coloque diante de Deus o que tem te perturbado, o que tem tirado o teu sono. Espere no Senhor. Dele virá a resposta. Amém. Como se diz lá em Pernambuco, não meta as mãos pelos pés. Confie no Senhor. Mas para que o Senhor haja na sua vida, você precisa estar debaixo da vontade dele. Porque ele não te obriga a nada. Espere, a resposta vem dele, a resposta certa vem do Senhor.
Talvez você esteja passando por momentos ruins e olhando então para um lado, olhando para o outro, não vê saída, não vê mais a mão amiga. Então você olha para frente e só vê fracasso, só consegue enxergar fracasso e perdas. E aí você olha para trás e você só vê desolação, você só vê tristeza. Você então, as pessoas que tanto estava contigo nos momentos bons, sumiram. Você precisa fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Por que o profeta tinha tanta fé em Deus, mesmo com uma ameaça de uma guerra iminente? E que aconteceria? Porque ele olhou com os olhos da fé para quem poderia socorrê-lo. Salmo 121 diz o seguinte, versículo 1 e 2: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Uma pergunta. E o versículo 2 é a resposta. Ele não permitirá, aliás, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o salmista aqui, que é um paralelo com Abacuque, faz uma pergunta. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você pode elevar os seus olhos neste momento para os céus e perguntar: de onde me virá o meu socorro? O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esta é a hora de você olhar para o lugar de onde vem o seu socorro. Abacuque fez isso. Abacuque não olhou para as dificuldades. E a minha esposa está falando que a irmã Teresa acabou de postar esse texto. Glória a Deus. Quando a guerra estourasse, ele sabia, Abacuque sabia. Abacuque tinha certeza que esta era a hora de pôr a fé em ação. Se Deus vai agir, eu vou pôr minha fé em ação. Creia. É hora de confiar nas promessas e nas palavras de Deus. Muitas vezes nós dizemos que cremos, nós dizemos que confiamos nas palavras de Deus, mas quando alguém pisa no seu calo, você quer tomar uma atitude. Abacuque não tomou nenhuma atitude. Abacuque olhou com os olhos da fé, porque ele mesmo escreveu: o justo viverá pela fé, pela sua fé. Eu não sei qual é o seu problema ou sua dificuldade. Não sei. Mas você precisa fazer como Abacuque, alegrar-se no Senhor. Quando você olha lá para o livro do profeta Isaías, ele crendo numa promessa de salvação para Israel, sabe o que ele deixou escrito para nós? Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. Aleluia! Não é regozijar-se pouco. Ele diz: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna com turbante, como noiva que se enfeita com suas joias.
Isaías estava crendo na salvação que vinha do Senhor. Você pode dizer nesta noite: me alegro muito no Senhor, no Deus da minha salvação. A minha alma se alegra no Senhor, porque Ele enviou Jesus para me salvar. A sua salvação veio, seu livramento chegou, as promessas se cumpriram. As promessas se cumpriram. Você sabe por quê? Abacuque, nesse momento difícil, ele toma uma decisão. Abacuque, no momento difícil, ele toma uma decisão. Essa é a decisão do servo de Deus. Essa deve ser sua decisão. Você que está desigrejado, você que ainda não entregou sua vida a Jesus. O versículo 18. Versículo 17 ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Aleluia! Isso é dificuldade tremenda. Olhem o que ele diz no versículo 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia! Glória a Deus! Enquanto Isaías esperava a promessa de salvação, e ele diz que se regozijaria muito no Senhor, Abacuque também diz: mesmo que o exército venha, destrua tudo que há de plantações, e que falte alimento, e que não haja gado, e não haja o azeite da oliveira, não haja o fruto dela para fazer o azeite. Mesmo assim, toda vida eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Confie em Deus, como fez Abacuque. Ponha sua fé em Deus. Quando Ele prometeu e Ele cumpriu e Ele cumprirá. Quando nós olhamos para o versículo 19, o profeta entendeu que pela força de Deus, ele podia mover-se rapidamente como a coça. Ele podia mover-se rapidamente como a coça. A coça, um animalzinho de montanhas, e descia para beber água. E naqueles momentos os caçadores podiam pegá-la. E ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da coça, e me faz andar altaneiramente. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite. Deus é a tua fortaleza? Ele quer se tornar o teu socorro bem presente nos momentos de tribulações. A pergunta é: você quer? Hoje é culto de nós orarmos. Quando você vê, olha lá para Hebreus 2:4, a parte B, lá vai estar escrito: mas o justo viverá pela sua fé. Como fala também Abacuque 2:4. Deus declara que o justo viverá pela fé. Cuidado para a sua fé não ser a fé desse momento histórico.
Porque Jesus vai dizer: este povo me confessa com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque estava olhando para as coisas do mundo. Eleve os seus olhos para os montes. É de lá que vem o seu socorro. João 8,36, lá diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Abacuque creu que Deus poderia livrar Judá daquela situação. Você precisa crer, mas crer em obediência, entregar a sua vida a Deus, viver para Deus, testemunhar de Deus, não concordar com as coisas erradas, mas amar as pessoas como Cristo nos amou. E isso vai mostrar que Cristo libertou você. Ser liberto por Cristo é viver pela fé. Romanos 1,17, Paulo ali falando, diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Deus é justo? Está revelada no Evangelho. Não entenda a justiça de Deus do seu jeito. Entenda do jeito que está no Evangelho. Se você tem fé em Deus, a justiça de Deus te alcança, porque você é justificado pela fé. De fé em fé, continua, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo está novamente fazendo menção a Abacuque. A justiça de Deus é Jesus, que revela nos evangelhos, que é revelado nos evangelhos. Então a justiça de Deus é Jesus, porque o evangelho revela Jesus. As boas novas é Jesus para a tua vida. O que é preciso fazer? Arrepender-se, voltar para Jesus. Não espere chegar a guerra. Não espere chegar o dia do Senhor. Hoje, sexta-feira, conhecida por Sexta-feira da Paixão, da Crucificação de Cristo, hoje, Jesus estava sendo entregue aos seus algozes, aos romanos. Jesus estava sendo condenado pelos nossos pecados. Jesus iria ser e foi chicoteado, foi martirizado. Jesus foi desprezado pelos seus, que preferiram a Herodes do que ao Cristo. Jesus carregou a cruz, foi martirizado. Aonde estava Jesus? No Gólgota. Crucificado pelos nossos pecados. No alto. Foi levantado e morreu de braços abertos, esperando você chegar aos pés dele. Então eleve os seus olhos para os montes, pois é de lá que vem o seu e o meu socorro. Aonde está Jesus hoje? Vivendo em nossos corações, na pessoa do Espírito Santo.
É por isso que nossa mente não está ocupada com as circunstâncias do mundo. Nem estamos ansiosos pensando no que irá acontecer, pois confiamos no Senhor. Lembrando-me agora de uma frase de um ancião da igreja, Miguel, que ele diz: se eu estou aqui, Cristo está comigo. Se eu fechar os olhos, acordarei com Ele, estarei com Ele. Essa é a nossa confiança. Do servo de Deus, essa é a confiança. Essa era a confiança de Abacuque. Qual é a tua confiança? Você pode dizer isso? Você pode dormir descansado, aguardando Deus o amanhã? Eu quero que você reflita sobre essa mensagem. Eu quero que você olhe e diga: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ou se não, você faça como Isaías 12:2, que diz: eis que Deus é a minha salvação, confiarei, não temerei, pois o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Você crê nisso? Meu amado, minha amada, você que ainda não é cristão, você que está desigrejado ou desigrejada, ou desviado, como se diz aí por fora, desviado da igreja de Cristo. E hoje é momento de voltar. Me mande mensagem. Vamos orar com você. Vamos te ajudar a conhecer Jesus como Ele é e como Ele te amou. E agora, nós vamos praticar aquilo que a Bíblia nos ensinou, que Jesus nos ensinou, o que o profeta Abacuque nos ensinou a orar, né? A fazer orações, a confiar em Deus, porque Deus fala o que vai acontecer no capítulo 1, no capítulo 2, a resposta de Deus, e no capítulo 3, o que nós lemos é a oração de Abacuque. Se não me falha a memória, Clenaldo, um tempo atrás, pregou sobre isso. Pense, se você fechar os olhos agora, você tem certeza que vai acordar com Jesus? Se não, esse é o momento de se alegrar no Senhor, de dizer: todavia ou toda vida eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é o meu socorro bem presente nos momentos de tribulações. Eu quero que você faça seus pedidos e orações. Cristina, minha esposa, anotou aqui os pedidos. Nós vamos estar orando pelas famílias. E aí pediu a irmã Fátima, a Nice, a Cíntia, a Fabiana, Massinha, Márcia do irmão Gessé, Miguel, Mônica, Josefa. De todos, né, que eu não lembro. E ore também pela minha família. Ore por mim, eu preciso das suas orações. Orar por saúde, o Nilson, Fátima, a tia Li, o Rian, a Naí, o esposo da irmã Fátima, o Nelson. É que aqui tá Nilson. É o Nelson.
Pela Cristina também, que não está bem, a nervo ciático. Nós precisamos orar, irmãos e irmãs. Então eu quero que você ore comigo. Ore pelos missionários. Eu quero que você ore pela irmã Teresa. Ore pela família da irmã Teresa. Quero que você ore pelos filhos da irmã Teresa. Orar pelo Ricardo também. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Santo e amado, em o nome de Jesus, neste momento, ó Deus, nos colocamos do Senhor, diante da Tua presença, Senhor Deus. Oramos, Pai Santo e amado, pelas famílias que aqui foram colocadas. Oramos pelas famílias da igreja, Senhor. Ó Santo Deus e amado, que o Senhor visite o coração dos pais, visite o coração dos filhos, Deus, em o nome de Jesus. Deus Santo e amado, que as famílias possam saírem mais unidos, Senhor, quando passarem todas estas dificuldades, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Oramos, Senhor Deus, Pai Santo, pelas famílias não só da igreja, mas as famílias, Senhor, num contexto geral, Senhor. Pois o inimigo veio para matar, roubar e destruir tudo aquilo que Deus, Senhor. E ela tem destruído as famílias. Ele tem destruído, Senhor Deus, a criação do Senhor, Pai. Ó Santo Deus e amado Pai, em o nome de Jesus. Glorifique o teu nome, Senhor. Amém. Sobre as famílias, sobre a minha família, Senhor Deus. Ó Santo Pai amado, sobre a família da irmã Mônica, da irmã Josefa, do irmão Miguel, da Márcia, do Gessé, da Massinha, Fabiana, Cíntia, da Nancy, da irmã Fátima. Pai, e de todos os outros que aqui não mencionei, Senhor. Dos irmãos e das irmãs que estão nos ouvindo, daqueles que ainda não são cristãos e não entregaram sua vida ao Senhor. Que a tua palavra entre no meio da família, Senhor, e venha curar e restaurar em o nome de Jesus. Amém. Oramos pela saúde física, Senhor, do Nelson, da irmã Fátima, da Tieli, do Rian, que é uma criança, da Naí. Oramos pela saúde da Edilza e do Tony. Oramos também, Senhor Deus, pela saúde da mãe da Sabrina. Senhor Deus, oramos pela saúde, Senhor Deus, da minha mãe, da Cristina. Ó Santo Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha neste momento, Pai. Em nome de Jesus, com o teu poder, em nome de Jesus, curar estas pessoas, Senhor. Pai, aquelas que ainda não são cristãs e que estão doentes, enfermas, ó Deus, que elas sejam curadas, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que eles saibam que o Senhor é Deus, para que eles entreguem a vida deles ao Senhor, Pai. No caso de enfermidade, Senhor, queremos orar neste momento por todos aqueles que estão enfermos, Deus, no leito de um hospital. Amém. Senhor, seja causado por esta pandemia, Senhor, ou por qualquer outro motivo de doença. Amém. Pai, em o nome de Jesus, que eles sejam curados para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Oramos, Senhor Deus, pelos nossos governantes, Senhor Deus. Pai, que eles venham ter, Senhor, sabedoria, Senhor Deus, para que eles possam governar o país, para que eles possam governar o mundo, Senhor. Ó Deus, para que o teu nome seja glorificado. Oramos, Senhor Deus, Pai Santo, em o nome de Jesus, pelos missionários, pelas
famílias dos missionários, Senhor Deus. Oramos pelos missionários que estão em países no qual não podemos falar o nome, Senhor. Oramos, Senhor Deus, pelos missionários que estão em prensa. Oramos pela irmã Teresa, pelos filhos da irmã Teresa, Senhor. Oramos pelo Ricardo, irmão da irmã Teresa. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha guardá-los, venha restaurar e curar fisicamente e espiritualmente, Senhor. Oramos, Senhor Deus, Pai Santo, pelos pastores. Oramos, Senhor Deus, Pai Santo, pelo teu povo, Senhor. Oramos, Senhor Deus, pedindo sabedoria do Senhor, estratégias, Senhor, para podermos pregar o Evangelho, as boas novas de salvação. Colocarmos peso nas costas de ninguém, Senhor. Pois o Senhor veio e convidou todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, para vir ao Senhor. E o Senhor aliviaria. E que eles aprendessem do Senhor e tomassem do o seu fardo, pois o seu fardo é leve e suave, Senhor. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Cura o ferido, a alma. Cura o ferido, o físico, Senhor. Para que o teu nome seja glorificado, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meu querido, minha querida, estaremos juntos, se Deus quiser, domingo agora próximo, às 18h30. Estaremos no próximo domingo às 18h30. Pastor Clenaldo estará ministrando uma palavra ao teu coração. Não esqueça. Estejamos todos juntos, conectados na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, te dê vitória. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Seja o Senhor.